Bom, irmãos, 8 horas, vamos iniciar com a oração, né? Apresentar este trabalho para o Senhor, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos estudando, né? Então, vamos ao Senhor a oração. Senhor Deus, amado, querido, eterno, ó Pai, guia-nos neste trabalho, abençoa-nos, Senhor Deus, com conhecimento, Pai, novo. Meu Deus, abre nossos corações e nossas mentes. Meu Deus, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para compreender, Pai. Meu Deus, as Tuas verdades. Senhor, meu Deus, abre nosso entendimento para a ciência. Nós sabemos que em Ti estão escondidos todos os tesouros da ciência, Senhor Deus, do conhecimento, da sabedoria. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, abençoe os que estão aqui e os que não puderam estar, Senhor. Guarda-os e abençoa-os também, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós apresentamos este trabalho e pedimos a liderança do Espírito Santo nesta obra, porque não é do homem, mas nasceu no teu coração e esta obra te pertence, a obra do ensino da palavra, Senhor. Em nome de Jesus, apresento essa aula em nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos, vou fazer aqui uma leitura. Hoje nós vamos estudar sobre o desenvolvimento humano, né? Uma matéria que vai tratar aí das fases da vida do ser humano, desde seu nascimento até a sua velhice, né? E aqui, panorama da lição, né? Do módulo. Eu vou abrir aqui em Eclesiastes, no capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. E aqui também eu gostaria de deixar aqui em Salmo 90, não vai estar aqui, né, mas Salmo 90, 10, que diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos, né? Então é a existência humana, né? Essa jornada que se inicia aí no nascimento e vai se encerrar aí com a nossa partida dessa vida, né? Então é interessante que a própria ciência, a própria psicologia vai se propõe a estudar as fases, né? As fases do ser humano. E é muito importante quando se trata de psicologia pastoral a gente compreender esse aspecto, né? Porque a gente vai estar lidando com pessoas de diferentes idades. A gente vai estar lidando com crianças, a gente vai estar lidando com adolescentes, a gente vai estar lidando com jovens, jovens solteiros, jovens adultos, são os jovens casados, e a gente vai estar lidando com pessoas mais velhas, pessoas ali idosas, e a gente precisa ter entendimento, né? Precisamos ter a sabedoria para lidar com cada fase, né? Com cada pessoa e suas respectivas particularidades. Então aqui, irmãos, nós temos aqui a infância, a adolescência, né, o desenvolvimento humano, a juventude e a vida adulta e a terceira idade. Nós temos aqui essas 4 fases, essas 5 fases, né? E aqui você tem a primeira infância, a idade pré-escolar, a idade escolar, o desenvolvimento na adolescência, as características da adolescência, como ajudar um adolescente, né, a se encaminhar aí nos relacionamentos aí saudáveis, a vida do jovem adulto, a meia-idade e a velhice também, tá? Aqui vamos começando a falar da infância. Aqui na página 58 do livro, vocês vão ver aí que o indivíduo ao nascer, ele não traz consigo um conjunto de habilidades já inteiramente desenvolvidas, né? É como uma plantinha que começou a germinar, ela ainda não está na sua potencialidade, mas ela começou ali a germinar e a tendência é ela crescer, né? Ela ganhar forma, né? E assim somos nós. Então nós não nascemos com as nossas habilidades cognitivas, emocionais, comportamentais, com a complexidade das quais nós temos hoje, né? Então, mas é interessante que à medida que cresce, ele passa a desenvolver a sua inteligência, as aptidões, né, do organismo que estão em contínua mudança, né? Então, naturalmente, o bebê ele vai mudando.
com as demandas do meio. Então, o meio ele é fundamental para propiciar essa mudança, esse amadurecimento aí, né? Então, para facilitar a compreensão do leitor, nós delineamos algumas das principais tarefas, né, evolutivas, as tarefas evolutivas da primeira infância, que vai desde o nascimento até até mais aproximadamente a idade de 3 anos. Então você tem aí o desenvolvimento aí das primeiras semanas de vida pós-uterina, né? Quando nasce ali, ocorre um rápido aprimoramento da capacidade motora do bebê, né? Então, o bebê, ele não tem necessariamente ali a sua postura, a rigidez ali do pescoço, aquelas coisas. O bebê ele precisa que você segure ele com um certo cuidado, porque, de certa forma, ele ainda não tem força, tônus muscular, né? Ele não tem aquela força ainda para se manter ereto, mas depois ele vai começando a desenvolver, né? A postura ereta, a locomoção, a capacidade de preensão, que é agarrar, né? Agarrar ou segurar. Então, você pega um dedinho na mão do bebê, o bebê segura assim, né? Coisa mais linda. Então, a capacidade de manipular objetos, né? Capacidade de manipular objetos. E esse são os primeiros ali movimentos do bebê, né? Aí vai dizer aqui que ele precisa ter a cabeça apoiada, né? Carregado no colo, nem sempre ele consegue levantar a cabeça quando de bruços, né? Então, assim, mover pernas, se deslocar. Então, inicialmente, ele não tem esses movimentos aí plenamente, então ele vai ter esse reflexo aí de preensão, né? Normalmente ele não enxerga longas distâncias, ele enxerga o bebê mesmo, assim, ele enxerga curtas distâncias, né? E depois, com o tempo, essa visão vai sendo ampliada, né? Então, ele vai falar que o controle motor do recém-nascido é muito precário, sua cabeça precisa ser apoiada, quando carregado no colo, ele nem consegue levantar a cabeça quando de bruços. Com 1 mês, a criança ainda é capaz de mover braços, pernas, porém, sem se deslocar, e tem apenas esse reflexo de preensão, né? Então, ele tem também, além dessas capacidades motoras bem reduzidas, o bebê ele vai ter também as capacidades perceptivas. Então, ele vai reconhecer informações sensoriais. O que é sensorial? Sensorial é aquilo que se reconhece por meio dos sentidos, que se percebe, o que se sente. Então, visão. Então, a visão dele ainda não é uma visão muito ampla, né? Então, ele precisa ainda de um tempo para ele passar a enxergar as coisas com mais distância, né? Com mais clareza também. Então, você tem a audição, o bebê ele tem apenas o reflexo do estremecimento, né? Então, se o bebê ele ouvir um estrondo, ele pode mexer os braços, né? Ele pode se mexer, né? Se ele ouvir um estrondo. Então, ele reage já, de certa forma, a estímulos auditivos. Estímulos olfativos, a criança ela já pode ser capaz de reagir fortemente a odores. Paladar, então, tem bebês que são mais chatinhos para mamar, tem bebês que já mais tranquilo. Então, o bebê ele já tem um paladar, né? De certa forma, ele é capaz de perceber a diferença entre o doce e o salgado. Normalmente prefere o gosto doce. Também pode perceber a diferença entre azedo e amargo, né? Então, são as primeiras ali percepções. E também aqui na página 60 vai falar também do tato, né? Que o bebê ele também reconhece o tato, não vai estar aqui no slide, mas a criança nas primeiras semanas ela já consegue responder a toques, né? Em quase todo o corpo, especialmente mãos e boca, né? Então você tem um teórico, aqui você já entra no desenvolvimento cognitivo. A gente falou rapidamente, né? A proposta aqui não é esgotar, né? Tem muita coisa para a gente falar, mas você tem então desenvolvimento motor, você tem desenvolvimento assim da parte sensorial do bebê e você tem o desenvolvimento cognitivo, né? Que é as faculdades ali, as primeiras faculdades. E cognitivo é o que ocorre dentro da cabeça, né? É algo de dentro aqui, né? Então, aí tem os estágios, né? Esse Jean Piaget foi um teórico aí que trabalhou muito nessa parte da psicologia cognitiva. Ele vai trazer alguns estágios, né? Estágios ali do desenvolvimento intelectual.
Então ele vai trazer o período sensório-motor, que vai do 0 aos 2 anos, que é isso que a gente vai falar rapidamente. Ele vai falar de um estágio pré-operatório, que vai dos 2 aos 7. O operatório concreto, que vai dos 7 aos 11, e o operatório abstrato, né, pós-operatório abstrato, que vai dos 11 em diante. Tá? Então, ele vai falar aqui sobre essa capacidade sensório-motor. Então, é uma capacidade motora e, ao mesmo tempo, sensorial. Ele consegue perceber, ele consegue explorar. O bebê, ele explora o ambiente. Né? Quando ele começa a engatear, então ele vai explorar, ele vai pegar objetos, ele vai ter os seus movimentos, seus primeiros movimentos. Esse estágio dura cerca, ali está 189, tá, irmãos? Mas é 18º, tá? 18º mês, 18º, perdão, 18º mês de vida, aproximadamente. Então se chama sensório motor. O bebê ele vai adquirindo conhecimento, né? Ele vai reconhecendo coisas, formas, texturas, né? Pelo toque ele vai, então, explorando o ambiente, tá? Essa é uma das razões pelas quais, olha só que interessante, tá, irmãos? Ainda mais para quem trabalha aí com criança, é uma das razões pelas quais é muito importante que na escola dominical, no berçário, você tenha bastantes estímulos visuais e auditivos para o bebê, né? Então, musiquinha infantil, brincadeiras, coisas ali para o bebê manusear. Então, assim, são coisas essenciais aí para lidar com a criança, né? O lúdico, né? Então, esse estágio a criança começa então a adquirir o controle motor. Então, apreende, segura objetos físicos que rodeiam. Então, ela vai conquistando essa percepção através dos movimentos e todo o universo que a cerca. Então, o bebê ele é um explorador, né? Bom, desenvolvimento psicossocial, né? Seria que as outras demais fases a gente deve falar aqui à medida que a gente for passando. Mas aí você tem um desenvolvimento psicossocial, que é o processo de socialização gradativo, né? Então, em cada fase evolutiva, esse processo, esse desenvolvimento psicossocial está acontecendo. Então, você tem a socialização do bebê, primeira agência socializadora do bebê é figura de apego, pai e mãe, né? Pai, mãe, irmãozinho. Então, a primeira agência socializadora é a família, né? Então, por meio dela, o bebê ele começa a aquisição da linguagem, que ocorre através da capacidade dele repetir os sons, e quem tem criança pequena sabe, o bebê ele repete, balbucia, e ele vai aprendendo, né? Ele vai ouvindo você e ele vai te copiando, né? Ele vai aprendendo com você, viu? Então, repetir os sons que ele ouve das pessoas que cercam, desenvolvendo assim a capacidade de falar, balbuciando as primeiras palavras, né? A partir dos 6 ou 7 meses, tá? Aqui interessante. Desenvolvimento emocional, então o bebê ele tem emoções, né? Ele ainda não aprendeu a reprimir as emoções, então por isso que o bebê ele chora muito, ele tem expressões, né? Então assim, se você não der o que ele quer na hora, ele vai chorar, ele vai manifestar emoções, né? Então, ainda não tem esse discernimento, esse filtro de entender que, poxa, não, tá, eu não vou ter o que eu quero agora, então vou esperar um pouquinho que vai dar certo. Não, ele não tem, não. O que ele quer na hora. Né? A criança faz que ela quer na hora que ela quer. Né? E então aí tem essa questão também, tá? O bebê, até uma curiosidade em relação àquele id, ego, superego que a gente trabalhou, o bebê ele é um id completo, porque ele é totalmente regido pelo desejo, pela vontade, né? Então, o que ele quer comer, o que ele quer fazer, o que ele quer brincar, né? Se ele quer estar no colo do pai e da mãe. Então, é o que ele quer, né? Então, movido pelo princípio do prazer ou da realidade, tá? Então, aqui, desenvolvimento emocional. Então, ele vai expressar essas emoções básicas sem necessariamente ter um entendimento ali, se é adequado ou não. Então, ele vai chorar em qualquer lugar. Se tiver um bebê aqui, ele quiser chorar, ele estiver insatisfeito com alguma coisa, ele vai chorar, independente do ambiente, né? Então, formação de valores morais, isso aqui já é um pouquinho mais à frente, né? Desse desenvolvimento. Então, aqui seria aquela questão do superego, né? Porque vamos pensar que o bebê ele é um id, né? Um id completo. Mas aí ele começa a perceber que ele não é um com a mãe e ele não é um com o ambiente. Ele percebe que ele é uma unidade separada do ambiente, né? Ele é um ser único. Ele começa a perceber. Então ele forma a estrutura da realidade, né? A estrutura que percebe que ele não pode ter tudo o que ele quer na hora que ele quer, né?
E isso aí seria uma outra grande desafio para a criança. Mas aí depois ela começa, depois que ela estrutura esse eu, né, o ego, para lidar com a realidade, ele vai então estruturando os valores do pai e da mãe, certo e errado, né? Então ninguém nasce com esses conceitos formados, né? O escritor vai falar aqui. Então ele vai criando essa noção do certo e errado, do que é ideal, do que não é ideal, à medida que ele vai sendo reforçado, que ele vai sendo recompensado por bons comportamentos e maus comportamentos desadaptativos ou disfuncionais ali que ele começa a ter, ele começa a ser ali, tem punição ou tem a questão da extinção do comportamento por meio de algum tipo de corte de algo que alimenta aquele comportamento, né? Talvez uma birra, alguma questão. Então, ela vai aprendendo ali os valores dos pais, né? Então, alguma dúvida, irmãos, até aqui? Não? Então, vamos passando. Idade pré-escolar, né? Então, ao chegar à idade pré-escolar, ela dá um passo importante no seu crescimento interior, página 62, né? A vida escolar contribui para um afastamento radical do seu modo de vida anterior, né? Então, a criança ela estava ali, tranquila, na casa dos pais, né, e tudo, e de repente ela tem que ir para a escola, né? Vai ter que ficar ali sob os cuidados de um desconhecido, vai encarar, de certa forma, o distanciamento temporário dos pais, né? E ali vem as primeiras tensões que ela começa a experimentar, né, na distância ali dos pais, né? Basicamente as primeiras, né? Então ela começa a chorar, ela começa a ter ali os primeiros dias de aula, experimentar aquela angústia de não ter a mãe o tempo todo como tinha, né? E ela começa então a lidar com essas emoções, né? Então essa é a idade pré-escolar, né? Caracterizada então pela existência de mudanças abruptas, tá? Então, e aqui desenvolvimento motor, né? Então aqui durante as primeiras fases da infância, então você tem esse processo, né? De certa forma a gente até falou disso, que a criança ela é um id, né? Então esse processo de excitação no sistema nervoso superior, ele ainda não tem plena, ele tem, né, essa excitação elevada, né, para fazer as coisas à vontade, mas a inibição, né, não está ainda plenamente treinada. Então o bebê ele não tem um controle inibitório ainda para, tipo assim, para regular o próprio comportamento dele, como nós, né, como adolescentes, como crianças um pouco mais vividas, né? Então o controle inibitório, você conseguir conter seus impulsos, né, se controlar. Então ele ainda não tem isso, né? Então por isso que aqui geralmente os pais precisam supervisionar a criança na questão de a criança defecar ou urinar, né? Então, no lugar certinho, né? Você coloca a criança ali para fazer as necessidades fisiológicas dela no lugar certinho, ensinando ela, regulando ela até que ela aprenda, até que ela seja treinada a isso. Mas aí vai passando o tempo, né? Ela vai na idade pré-escolar, ela vai se tornando mais ativa, coordenação motora, né, no gasto de energia, então ela vai tendo mais equilíbrio, ela vai começando a correr, pular, enfim, fazer todas essas brincadeiras que as crianças fazem, né? E quem tem criança em casa sabe como é que a criança deixa o ambiente alegre, né? Então, competições, trabalhos manuais, castelinho de areia, enfim, a criança, né, ela brinca bastante, né? Tem energia para gastar, né? Então, durante a primeira infância, que a gente já falou, né? Então, você tem esse estado, a gente falou primeiro do primeiro estágio, que era o sensório motor, que ele ia adquirindo essa capacidade ali, esse conhecimento por meio do movimento, da exploração do ambiente. Mas aí, dos 2 aos 7 anos, o Piaget ele vai trabalhar o pré-operatório, né? O pré-operatório, então ele vai subdividir a criança em o pensamento egocêntrico e o pensamento intuitivo. Então, o que é o pensamento egocêntrico? Pode falar. O pré-operatório vai de 2 ao 7, o pré-escolar vai de qual?
Não, aqui pré-escolar é o seguinte, é para não fazer confusão, o que acontece? Pré-escolar seria quando a criança ela tá indo para a escola, né? Aí, que é tipo assim, você tem os ambientes. Depois do pré-escolar também. Isso. É porque são os ambientes. Você tem vamos lá, você pensa na criança em casa, né? Ali o bebezinho sendo cuidado pela mãe. Mas depois que o bebezinho vai ganhando um pouco mais de tamanho, né? Vai crescendo um pouquinho mais, você coloca ele numa creche. Seria o pré-escolar, né? Então na creche ali ele tem contato ali com os primeiros coleguinhas, já começa a ter os primeiros contatos sociais, ele brinca, e seria mais a questão do ambiente, do meio, né? Mas quando eu falo desse pré-operatório ou desse sensório motor, né? Fala do desenvolvimento cognitivo da criança. Então, essa primeira aquisição de conhecimento por meio do movimento, por meio da exploração do ambiente. Mas aí dos 2 aos 7 anos, esse primeiro, né, sensório motor, ele vai do 1 ao primeiro até o 2, né, do 0 aos 2. Esse aqui vai dos 2 aos 7, mas ele se subdivide em 2 tipos de pensamento, de formas de pensamento. Pensamento mais egocêntrico, a criança ela pensa mais em si, ela pensa mais nos interesses dela, nas vontades dela, não está nem aí pro outro, né? Então, ela pode ver um brinquedo ali e falar que aquilo ali é dela, não, é meu, aí você fala, não, não é seu, é do coleguinha, não é meu, ou seja, ela não tem discernimento. Então é o pensamento chamado pensamento egocêntrico, e depois ela vai desenvolvendo o pensamento intuitivo, que seria o pensamento que ela consegue ter mais empatia, ela começa a perceber o que não é dela, os limites dela de certa forma. Seria então nesse sentido também, tá? Mas tem outros sentidos também. Então, nesta fase a criança desenvolve a capacidade simbólica, então ela já não depende unicamente só de sensações ou movimentos. Então, ela já, por exemplo, consegue distinguir uma imagem. Então, por exemplo, você mostra uma árvore para ela, isso é uma árvore. Você mostra um carrinho para ela, isso é um carro. Ela começa já a reconhecer, né? E também daquilo que significa o objeto ausente também, o significado também. Ela já começa a ter essa capacidade também, né? Desenvolvimento psicossocial, então, aquilo, né, segundo a teoria freudiana, os primeiros meses de vida, a criança não sabe distinguir o eu do mundo exterior. Então, para o Freud, a criança ela se considera um com o meio, né, com o ambiente que ela está inserida. Mas depois ele começa, quando ele percebe que ele tem limites, ele não pode fazer tudo, que se ele colocar um dedo na tomada ele leva um choque, então ele começa a perceber que tem limites, né? Então, ele começa a se distanciar, né? Ele começa a entender, se distanciar um pouco, entender que ele é um ser separado, um ser que não é um com o meio e nem é um com a mãe, né? Então, aqui tem esse Gesselt, né? Ele vai falar que o eu é composto de tudo que há na experiência individual, né? Que é individual, tá, irmãos? E o seu mundo interior. Então, aqui é o eu, o segundo é a perspectiva desse outro teórico aqui. Junto com os pensamentos e sentimentos, né? Lutas e esperanças, dores e fantasias de uma pessoa em sua maneira de ser tal como já foi e como poderia vir a ser, e de suas atitudes a respeito do seu próprio valor, né? Então ela começa a ter uma capacidade de discernimento mais elevada, né? Bom, idade escolar, né? A idade escolar propriamente dita. Alguma dúvida, irmãos? Não? Tá. A idade escolar, propriamente dita, ela ocorre a partir dos 7 anos, 6 ou 7 anos, né? Quando a criança começa a ser alfabetizada. Então, é uma fase que exige da criança mais produção e ordem. E o momento em que esta busca uma relação com novas pessoas que representam uma autoridade e exercita a adaptação e autoafirmação. A criança, irmãos, ela é uma tela em branco, né? Então, a criança está formando as primeiras crenças que vão se estruturar na personalidade dela. Então, tem que ter muito cuidado com o que você fala para uma criança quando você vai repreender uma criança. Então, o que é uma crença? Uma crença é uma verdade que a pessoa ela acredita totalmente e fica ali até mesmo inconsciente. Então, ela acredita naquilo, né? Então, e a criança ela pode desenvolver uma crença sobre ela mesma, uma crença sobre o mundo, sobre os outros. Então,
tem que ter muito cuidado com o que fala, porque o autoconceito, que é a percepção que a criança ela cria de si mesma, é formado muitas vezes pelo feedback dos pais. Né? Então, o feedback que você dá como, sei lá, como professor de EBD, ou como professor, né, no ambiente escolar também, ou em casa, é fundamental. A criança ela vai criando, vai entendendo mais sobre ela a partir dos feedbacks que ela recebe dos adultos. Então, tem que ter um certo cuidado quando você vai repreender a criança, né? E o ateu? Porque o ateu, desde criança, ele já não treinava, né? Aham. Ele não treinava, ele vai se desenvolvendo. É uma falha na educação, na forma como ele é educado, é passado para ele da infância. Você fala, no caso, crenças ali, no caso, religiosas, né? Religiosas e até porque se não treinar, não aprendeu. No caso, aí, a crença nesse sentido da psicologia é uma crença, por exemplo, é uma verdade que a pessoa acredita sobre ela mesma. Por exemplo, a criança que ela é o tempo todo, ela ouve, ela cresce ouvindo que ela não pode fazer algo. Que ela tem que, enfim, você não pode fazer isso. Ela cresce muito ouvindo que não pode. Não pode, você não pode, você não pode, não pode, não pode. Você não deixa a criança fazer nada. Ela pode estruturar uma crença de incapacidade. Ela pode se tornar um adulto inibido para enfrentar novos desafios, entende? Seria nesse sentido. Mas crenças religiosas também elas podem vir desde o berço. Então, por exemplo, você pode ter um jihadista que ele é ensinado, ele é doutrinado desde a infância, desde o berço, né? Eles doutrinam os jihadistas, por isso que ele acredita que aquilo ali é a verdade. E se ele morrer, ele vai ter lá recompensa lá no paraíso, vai ter virgens esperando ele e tal. Então ele acredita naquilo. Por isso que ele, na vida adulta, ele pode ir para uma guerra, né? Uma jihad, ou ele pode cometer, enfim, um suicídio, matando muita gente. É nesse sentido que uma crença assim, nesse sentido religioso, só que no sentido radical, né? Mas aí no caso ateu, há várias razões pelas quais uma pessoa pode se tornar ateu. Né? A pessoa simplesmente tem gente que teve uma experiência na infância e, sei lá, fez uma oração para Deus e não aconteceu como ele queria, então ele passou a duvidar da existência de Deus ali, começou a alimentar isso, né? Ou às vezes filhos de ateus, né? Então, como isso é passado para a formação do indivíduo, a pessoa cresce sendo um ateu, não acreditando. Mas aí o ateu ele acredita em alguma coisa. Ele tem que acreditar em alguma coisa para ser ateu. Não, ele tem que acreditar em alguma coisa. Normalmente eles acreditam no conhecimento, na ciência, né? Nesse sentido. Né? Pode falar. Eu acho assim, aí não falou que a criança nasce ateu. Eu acredito que a criança ela já nasce ateu. Eu acho que isso é algo que acontece no decorrer da vida dele, ele vai crescendo, ele assiste alguma coisa, ou ele vê algo naquele sentido, que ele trabalha a mente dele para aquilo, né? Mas eu acredito que não nasça, ela já Não, né? Eu acho que é questão de cultura. É isso que eu estava querendo dizer. Né? Ele tá crescendo no lar, na família, não acredita em Deus. Então ele vai acompanhar aquela cultura porque ele não tem ele não tem ninguém que ensinou ele aquilo. É igual a gente criou na igreja, essa cultura, né, de seguir a Deus, de ser cristão. Mas se ele tivesse tido desde criança, esse acompanhamento, essa direção, eles não iam saber o que a fé vem pelo ouvir, né? Sim. Eu acho que é relativo essa questão. Porque o rapaz que trabalha ele aqui. Eu costumo falar que ele é ator. O pai dele é cristão, está sendo bem até hoje, a mãe também já foi. Cresceu no lar cristão, serviu a Deus muitos anos, tocou dentro da igreja, em um certo período da vida dele. Ele disse que procurou a Deus, viveu umas experiências sobrenaturais, nunca sentiu isso na vida dele. E acabou ele dizendo que acredita que não exista, por ele não ter passado por essas experiências, né? Ele acabou colocando sobre a mente dele que a crença dele é a verdade dele, que Deus não existiu. Tudo por causa de uma busca frustrada. Eu vejo que ele já é incrédulo, provavelmente para não viver algo sobrenatural aqui. Das coisas que a gente presencia, testemunha, né? Sim. Os feitos de Deus, acho que ele estava procurando algo errado, acho que ele estava procurando mais um. Ele também foi frustrado por muitos homens também dentro da igreja.
É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para não perder a fé também. Porque, irmãos, é assim, por exemplo, quando você se você começar a ler muito material de ateu, você vai começar a ter dúvidas no seu coração. Porque você vai estar alimentando a sua mente com coisas que confrontam a sua fé. E aí, porque assim, o que é uma crença? Uma crença é uma verdade, né? A verdade é algo que você acredita, você não questiona. Então, na psicologia, as crenças que a gente tenta trabalhar, sim, são crenças voltadas ali para a autoestima. A pessoa, ela acredita que ela é incapaz. Então, a gente trabalha essas crenças de incapacidade. A pessoa acredita que ela não merece ser amada. Que ela tem, aí isso prejudica ela nos relacionamentos dela. A gente procura trabalhar isso, essa parte dos relacionamentos, né? Então, são crenças voltadas não para a questão da religião, mas, por exemplo, se você leva para a religião, você vê que tem pessoas que tinham uma crença, a gente pode mudar crenças, esse é que é o negócio, que a gente pode mudar crenças, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Então tem pessoas que elas podem crescer ali no evangelho, sendo ensinadas, e elas podem mudar, né? Até mesmo pela questão do próprio Espírito Santo sair da vida dela, né? Se ela se desvia, se ela se volta contra a fé. Então, eu lembro de uma pessoa que eu conheci, um homem, que eu contei esse caso lá no básico, né? Na época eu estava lendo muito Freud, estava lendo, estudando aí, psicanálise, estava muito na psicologia. E do nada eu estava lá, estava no meu trabalho, era noturno, vi uns pensamentos de dúvidas. E eu não estava pedindo para aquilo vir na minha cabeça. E vi umas dúvidas na minha cabeça, umas dúvidas sobre a Bíblia, como se o inimigo estivesse lançando setas na minha mente. Eu falei assim, rapaz, e eu entrei em conflito. Aí comecei a jejuar, comecei a buscar, falei, não, tá repreendido, eu não vou perder minha fé não. Eu voltei a Bíblia e parei de ler um pouco aqueles materiais ali que eu tava, né? Então tem que ter muito cuidado para não estudar aí, para você estudar aí, se você acabar, né? E aí vi naquelas coisas como que fossem setas, e eu sabia que não era de mim. Aí um dia, tô lá na portaria, aí chega um cara, aí eu senti de falar de Jesus para aquele cara. Quando eu fui falar de Jesus para ele, aí ele foi falando, eu passei tantos anos na Presbiteriana, tantos anos na Maranata, aí foi falando. Eu fui falar de Jesus pro cara, eu percebi que o cara sabia mais Bíblia que eu, irmão. Eu fiquei assim, falei, rapaz, mas tipo, maravilhado com o conhecimento do cara ali. Aí depois perguntei para ele, aí ele, como está sendo gravado aqui, não vou falar, mas aí ele passou para outra religião completamente antagônica ao Deus das Escrituras. Completamente contra, oposta, entende? Então, realmente... E eu fiquei impressionado, irmão. Impressionado assim. Falei, rapaz, aí eu perguntei para ele, como você chegou aí? Aí ele me contou que ele começou a ter dúvidas. As dúvidas começaram a vir na cabeça dele e ele foi se deixando levar pelas dúvidas. Ele foi se deixando aquelas dúvidas entrar, ele foi acreditando nas dúvidas e ele perdeu a fé. Ele começou a questionar o pastor dele, chegou no momento. E hoje, assim, uma situação como essa seria uma apostasia. Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente, materiais que a gente procura, a gente assim que quer estudar teologia. Irmão, estude, mas estude, seja sempre a Bíblia a tua regra, a tua bússola, né? O que passar da Escritura, rejeita, né? Se não me engano foi Lutero que falou que qualquer ensino que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, ainda que faça chover fogo do céu. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E aí, ou seja, o cara mudou a crença, ele mudou a cabeça dele. Só que ele foi para, né, ele apostatou da fé e foi para uma outra religião que, né, foi para o outro lado, né? Então, a questão da busca do conhecimento é um negócio tão complicado, porque hoje a gente tem muitos jovens na igreja, né, adolescentes estão passando do estágio para a faculdade e tudo. A pessoa tem que ter o máximo de cuidado com aquilo que ela vai cursar. Porque assim, até pessoas da minha família que nasceu na igreja e tudo, conhecia sobre Deus, falava sobre Deus, aí foi inventar de cursar história, rapaz, mudou totalmente a mentalidade dele sobre Deus. Assim a gente vê essa coisa de filosofia, então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que você falou.
se a gente não alimentar, né? Se alimentar mais o espírito, alimentar mais a carne, tudo vai vencer. A mesma coisa do que você está se alimentando. Se alimentar a palavra de Deus, você vai se alimentar mais do conhecimento, porque o Mateus ele deve muita questão da tecnologia, do conhecimento, que o mundo surgiu não mais pelo lado da ciência, né? Esquece da palavra, a gente tem que tomar cuidado sobre isso aí, porque a pessoa acaba se afastando aos poucos sem perceber. Quando vê, já está totalmente perdido. Isso depende muito da criação, assim, da gente ensinar, né, da gente ensinar a palavra, direcionar, conversar, porque as escolas e as faculdades, elas estão entrando, elas não estão entrando assim, elas estão tirando o que eles estão trazendo de casa. Eu falo porque a minha filha na escola, ela chegou algumas vezes em casa falando que o professor dela, de religião, no primeiro dia de aula já chegou dizendo que Deus não existe. E, tipo, teve crianças que tentou debater com ele e, tipo, ele perguntou a criança. E eu falei pra ela, minha filha, se importe com a sua fé, com o que você acha. Não vai bater de frente com ele, porque você não tem maturidade para bater de frente com uma pessoa dessa, porque ele está bem preparado e você não está. Então, busque experiências com o Senhor, entendeu? Estude a palavra e você vai aparecer vários tipos de pessoas tentando tirar o que você tem. Então a gente tem que ensinar os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, que eles venham, como você falou, eles têm que ter como objetivo a palavra, para que eles não venham desviar, porque eles vão passar por isso na faculdade, na escola, em tudo. É verdade. Irmão, e assim, assim, a questão, quando se fala assim das escrituras, de cristianismo, o evangelho, é muito questão do relacionamento com Deus mesmo, sabe? Porque se a gente parar para ver, Deus ele tem um relacionamento pessoal com cada um de nós. Então, assim, a gente vai percebendo os enganos. A pessoa chega a falar assim para mim que Deus não existe. Ora, eu vou falar assim, eu vou defender a minha fé. Pedro vai falar para a gente estar capacitado para responder a qualquer um que pedir razão da nossa fé, né? Então a gente vai tendo essa capacidade à medida que a gente vai estudando, vai conhecendo, mas a gente também vai tendo a intimidade. Porque se você ter só o conhecimento, aí você vai ter o conhecimento sobre Deus, mas quando você começa a conhecer a Deus é diferente. Você tem experiência. Quando tem experiência. Aí quando vem as dúvidas, seja de pessoas de ideologias ou outras religiões, ou o mundo mesmo, os seus enganos, você está seguro porque você tem experiência com Deus, né? Depois dessa guerra, desse conflito interno, eu passei a ter experiências com Deus profundas, assim, no meu íntimo, na minha busca, eu comecei a ter experiências que para mim eram profundas, né? Perceber a interação de Deus, sabe? O cuidado de Deus comigo, o livramento, comecei a perceber de uma forma diferente. Então, é um relacionamento com Deus mesmo, que a gente tem que desenvolver diário, né? Para a gente também se livrar disso, né? O meu irmão, ele era servo de Deus, da igreja, congregava, tinha ministério e tudo. E ele, do nada, ele começou a estudar com outra religião aí. Começou a ver os estudos e lá ele descobriu que a religião fala que você não precisa estar na igreja, que você não precisa congregar, que você tem que ter relacionamento só com Deus, mas não precisa de igreja, enfim. Ele criou assim, um ranço de estar na igreja. Ele não acredita mais que você deve ir para a igreja. E ele já tentou até me convencer a isso. Né? E a única coisa que eu falei para ele foi o seguinte: eu falei, olha, você pode falar tudo que você acha que é certo, mas o que eu tenho com Deus, a experiência que eu tenho com Deus, ninguém vai me tirar. Além do que eu tenho na palavra, eu tenho experiência. E essa experiência, você pode falar tudo que você quiser falar, mas a experiência que eu tenho com Deus, filho, e é o que a gente tem que pedir, que os nossos adolescentes e jovens vivam experiências para que eles não precisem lá na frente. Sim, porque a Bíblia é um livro que a gente não tem que só conhecer cognitivamente, saber versículos ou conhecer passagens. A gente tem que experimentar. Então, se a Bíblia fala que o jejum, a gente vê o jejum muitas vezes relacionado ao sobrenatural de Deus, né? Lá em Josafá, lá quando os apóstolos estavam em Atos 13 jejuando e orando, ali o Espírito Santo se manifesta e pede para separar Barnabé e Saulo, né? E ali você vê manifestação do Espírito Santo em ambiente onde o jejum está presente. Aí você vai praticar o jejum. Se você só souber cognitivamente não praticar o jejum,
E aí, você só vai saber o que é o jejum. Agora, se você experimentar esse ensino na sua vida, aí você começa a ter experiência, oração, palavra, né? É tremendo, irmão. Então é uma questão de experiência também, né, com Deus, né? Vamos correr aqui. Então, a idade escolar, né, então propriamente dita, questão dos 7 anos, né, alfabetizado, falei disso. Durante esta fase, a criança já tem desenvolvido, então, fatores perceptivos, fatores de execução e coordenação motora. A atividade lúdica neste período é fundamental para a criança, então, até na clínica, quando a gente vai atender criança, a gente usa muito recurso lúdico, a técnica do brincar, né, para entrar no mundo deles. Porque a linguagem, irmão, a linguagem da criança é o brincar, né, muitas vezes, é o lúdico. Para ela, tudo é pretexto para jogar e brincar, servindo simultaneamente, como um teste, né, constante às suas capacidades, né? Então a criança nessa fase. Então você tem aqui período das operações concretas, que já é outro período, tá? O terceiro período, tá, irmãos? Não é 5 operações concretas, tá? Aqui tá 5, mas não é o que tá no livro aí, tá? Você tem aí, falamos do pré-operatório, operações concretas. Nessa fase ela vai dos 7 aos 11 anos. Piaget ele chama essa etapa de período das operações concretas, no momento em que se inicia então a infância propriamente dita. Você tem a primeira infância e você tem a infância propriamente dita, dos 7 aos 11 anos, segundo esse teórico aqui. Agora a criança já possui então uma organização mental integrada. Sistemas de ação reúnem-se de forma totalmente integrada. Então, a criança aqui começa, no livro aqui, ela já começa então, a ter a compreensão de regras, a linguagem dela se torna mais socializadora, né? Então, assim, ela já inicia um processo de aprendizagem sistemática, né? Então, ela já consegue compreender muito bem os valores, né? Tem a questão da grupalização com o sexo oposto, né? Então, a criança... que no início do período ainda considerava bastante as opiniões e ideias dos adultos, então no final ela passa a questionar as ideias dos adultos também, tá? Quase ali na pré-adolescência, né? Também, de certa forma, né? Que a criança também começa a ficar mais questionadora também. Nessa etapa, então, tende a se organizar em bando, geralmente com pessoas do mesmo sexo, né? A questão da grupalização, né? Há uma grande disputa entre meninos e meninas nesse período, né? Por isso, não convém colocá-los juntos na mesma classe, né? Então, tem a fase aí da rivalidade, né? Então, na infância, né? Quem não lembra, né? Dos grupinhos, né? Dos grupinhos dos meninos, das meninas, né? Então, tem muito isso também, né? De você querer ali estar, já querer ser aceito pelos grupos. E é interessante que eu acho que você tem ali o núcleo familiar primário, depois você tem os outros núcleos, as outras agências socializadoras na escola, no ambiente escolar. Então a criança ela se depara ali com crianças de outras famílias, de outras formações, de outras religiões, né? E ali você imagina o conflito ali que não pode ter ali, né? De pessoas já com formações diferentes, né? Ali. Então, desenvolvimento psicossocial, tá? Então nessa parte a criança ela se identifica com os adultos fora do meio familiar, então ela começa a gostar dos professores, ela me identifico mais com o professor tal, então ela começa a ter mais identificação com determinadas figuras de autoridade. É o período em que, então, inicia-se essa questão, né, da, certa forma, rivalidade, né? Há também um maior interesse nas relações afetivas e atividades sociais, tá? Eita, nós chegamos numa fase aqui boa, viu? Adolescência. Adolescência. Bom, a adolescência é uma das fases mais lindas da vida do ser humano, porém a mais complexa, né? Então, o adolescente começa a entrar no mundo dos adultos, através do crescimento e das mudanças do seu corpo, e posteriormente através das suas capacidades e de seus afetos. Então, o desenvolvimento na adolescência. Então você tem ali um dos grandes segredos do sucesso no trabalho com os adolescentes está na compreensão desta fase da vida. Então quem não compreende vai ter muito problema. Já tem problema quem compreende, né? Quem estuda essa área e vai lidar com adolescente, né? Professores que se capacitam, né? Para lidar com adolescente. Já tem problema, imagina nós, a gente vai
lidando ali com o adolescente, se a gente não tiver esse discernimento, né? As mudanças são típicas da adolescência e é preciso entendê-las, tá? Mudanças típicas. A intensidade e a frequência dos processos orgânicos vivenciados pelo adolescente podem obrigá-lo à realização de rápidas modificações no seu estado emocional. Adolescentes, muitas vezes, eles experimentam mais instabilidade emocional, mais irritabilidade, né? Mas também tem as emoções muito intensas. A fase, o cérebro, ele não está, assim, a parte mais cara do cérebro, que é a parte aqui que fica atrás da fronte, que é o córtex pré-frontal, ele não está ainda 100% amadurecido, porque ele vai finalizar ali nos 25 anos, né? Vai ter essa maturação completa aos 25. Mas a parte, em contrapartida, se o adolescente não tem essa parte aí, que é o controle inibitório, controle de impulsos, planejamento, enfim, não está plenamente desenvolvido ainda no adolescente, está em desenvolvimento, não significa que ele também não tenha, de certa forma, mas a parte das emoções é muito mais aguçada nos adolescentes. Então, por isso que você vai ver adolescentes se arriscando, né? Você vai falar um negócio para o adolescente, ele vai ter às vezes ele pode não aceitar muito bem, você tem que ter mais cuidado para falar com ele. Em contrapartida, eles têm um desenvolvimento cognitivo muito alto. Então, a adolescência, eles já são capazes de lidar com conceitos como liberdade, justiça. Eles começam a questionar regras, questionar figuras de autoridade, né? Enfim. E também conseguem tirar conclusões puras das hipóteses. O alvo de sua reflexão é a sociedade. Então, você vê que é muito voltado para o social. Então, a adolescência se caracteriza muito assim, se afasta mais dos pais, da família, e se aproxima mais dos pares, né? Ali dos colegas, dos grupos, enfim. Então, o alvo da reflexão é a sociedade, sempre como passível de reforma e transformação. Na adolescência, o indivíduo atinge o ápice do seu desenvolvimento cognitivo, né? Bom, aqui já entra o pré-operatório abstrato, né? Então, Piaget chama essa fase de período operatório abstrato, fase iniciada a partir dos 11 anos em diante, que ocorre no desenvolvimento das operações de raciocínio abstrato. Então, eles passam a lidar bem melhor com matemática, com conceitos mais abstratos, mais filosóficos. Então, essa é uma característica aí, né? É considerada uma fase, então, de abertura a possibilidades, tá? Então, a criança, ela absorve um nível lógico, matemático, grupos, assim, passa a ter mais grupos de cooperação, né? Em grupos, estabelece relações de cooperação e reciprocidade. Então, o professor deve explorar o potencial intelectual do adolescente, desafiando, levando ao uso do raciocínio e estimular ele a descobrir enigmas, a pesquisa de temas curiosos e atrativos do interesse dele. A adolescência é uma fase, irmão, que ele tem tanta avidez, ele tem tanta sagacidade para buscar as coisas, que ele tem interesse, que libera muita dopamina, muita bioquímica, né? Que o adolescente ele se dedicar na adolescência dele, ele vai ser um especialista o resto da vida dele. Então, se ele tem um talento para música, cara, se ele lê muita Bíblia, uma pessoa mais gosta disso, né, aquilo ele vai levar para a vida dele, tá? Porque é uma fase aí, de certa forma, de uma transição, né? Tá? Na adolescência, então, o desenvolvimento psicossocial. O indivíduo possui uma grande necessidade de vivência em grupo. Então, é uma necessidade, assim como uma necessidade de autorrealização nesse grupo ao qual ele está inserido. Então, ele tem mais uma necessidade de ser aceito e reconhecido no grupo que ele está, né? Ele tem necessidade de pertencer a grupos. Então é muito comum, você vai ver grupos de skatistas, grupos de crianças, adolescentes que gostam mais de esporte, de roqueiros, aí você vê estilo característica, né? Uma roupa preta, aquela coisa toda, então cabelo rosa, cabelo azul, verde, enfim, várias cores, então assim, características, eles gostam de pertencer a grupos, necessidade de pertencimento, né? Então, é comum o adolescente querer participar de uma comunidade, de um grupo, assim como desenvolver trabalhos em grupo, né? Então, na igreja, uma intervenção que a gente pode fazer, eu acho bem bacana, é a questão de estimulá-los a
fala da Bíblia, debater assuntos bíblicos, né? Conversar, tem até assim alguns adolescentes aí que estão aí com sede mesmo, assim, estão lendo a Bíblia várias vezes. E assim, isso é muito bom, aproveitar esse potencial, esse desejo, né? De conhecer a palavra de Deus, ou desejo por desenvolver ministério de louvor, né? Ou outros ministérios, né? Grupos de dança, enfim. Então é muito importante estimulá-los, né? A grupos, até mesmo porque o mundo está cheio de grupos que querem levá-los para o quê? Para as drogas, para a prostituição, para as coisas pecaminosas, né? Corruptas. Então, uma intervenção a se fazer sempre trabalhar a questão dos grupos, tá? Com os adolescentes, para fazê-los se sentir mais pertencentes a um grupo, né? Características, né, da adolescência. A adolescência passa por uma série de mudanças significativas. O adolescente, né, passa série de mudanças significativas em sua vida, apresentando a seguir as principais características desta fase da vida que precisam ser consideradas por aqueles que trabalham com adolescentes. Então, aspectos físicos estão durante a puberdade, o adolescente passa por uma série de mudanças estruturais, fisiológicas, de consequência permanente na vida dele. Estas mudanças podem levar então a se sentir muitas vezes acanhado, complexado, ou muitas vezes com medo de tudo o que está acontecendo. Então, o autor vai falar aí de mudanças físicas, características, aspectos físicos. Então, aparecimento de espinhas, o nariz cresce, então as mãos vão crescendo, eles esticam de tamanho, mudanças na voz, então mudanças físicas, e eles vão precisando então se adaptar, né? Então, na adolescência, tem muito a questão voltada para os relacionamentos, né? Voltada para os relacionamentos, para aquela necessidade, às vezes, até de namoro, né? Querer namorar, emoções, né? As emoções têm muito mais intensidade na fase da adolescência, né? Então, assim, na adolescência eles estão em busca disso. E existem conflitos. Muitos adolescentes com problemas de complexo de inferioridade, com timidez. Então, assim, tem muitas questões, né, nessa fase, né, para poder desenvolver. Porque, de fato, a fase que a gente mais desenvolve as nossas habilidades sociais com pessoas diferentes, pessoas que pensam diferente, grupos, é na adolescência. A adolescência é uma fase muito voltada para isso, né? Aspectos emocionais, então, os adolescentes, aqui, ó, para alguns grupos de estudiosos, nessa etapa de explosão hormonal, a intensidade e a frequência dos processos orgânicos que o adolescente vivencia podem levar então a modificações do seu estado emocional. Então afeta, você percebe às vezes que o adolescente ou ele é mais muito animado, ou ele pode ficar irritadiço, e quando ele também não quer nada, ele também não quer nada. Então ele vai ter aquela questão dos impulsos, da impulsividade, das emoções intensas, né? Bom, nessa fase é normal um certo nervosismo, então a questão da timidez, momentos de impulsividade, ataque de mau humor, principalmente nos meninos, e certo grau de sensibilidade e romantismo nas meninas, tá? A timidez tende geralmente a diminuir então com o tempo, né? Então, tempo e adaptação do adolescente às novas situações, então ele vai aprendendo as habilidades sociais ou socioemocionais, então habilidades de lidar com as próprias emoções e habilidades em lidar com o social. Então, timidez geralmente tende a diminuir com o tempo, né? À medida que ele vai se desafiando, vai, enfim, vivenciando os relacionamentos. Existem algumas maneiras de ajudar o adolescente a enfrentar a timidez. Então, aceitação incondicional. Você aceita o adolescente como ele é, né? A fase como ele está, compreendendo, respeitando a sua maneira de ser, sua autenticidade. Aqui é uma dica para líderes lidarem com adolescentes. Não expor o adolescente a situações que ele sente que é constrangedora, né? Então, tem que ter um cuidado com isso. Então, no caso, por exemplo, um adolescente que tem um desejo de pregar, mas de repente você vai pôr ele para pregar e aquilo, para ele fica em choque, né? Poxa, eu quero pregar, mas eu não sei, aí fica nervoso, gagueja. Então, vamos fazer assim, então, não vamos botar ele para pregar, vamos colocar primeiro ele para dar uma saudação, né? Aí ele dá uma palavra. Então, assim, tem que ser com uma certa cautela, né? Essa questão das situações. E também não repreender ele, por exemplo, publicamente, né, se você lida com adolescentes, né?
atribuir-lhe tarefas que o forcem a evoluir por si mesmo. Então é muito interessante trabalhar a questão dessa autorresponsabilidade no adolescente, né? Incentivá-lo a autoaceitar-se, a gostar de si mesmo, a gostar da fase que ele está vivendo, a gostar dele mesmo, né? Muitos deles passa a ter uma visão um pouco negativa sobre si mesmo, aí vem os complexos de inferioridade, vem as comparações injustas. Então a ideia é trabalhar nele uma autoestima também, de certa forma, tá? E a conviver de forma mais equilibrada com os outros, tá? Os maiores dilemas estão relacionados à vida sentimental, né? As paixões, né? da vida do adolescente, e a questão dos relacionamentos sociais, né? Das relações sociais, dos grupos, né? Da necessidade de pertencer. Às vezes tem grupos que não aceitam, tem grupos que têm aquela exclusão, bullying, então tem uma série de problemas, né? Não vai dar para a gente aprofundar tudo aqui. Aspectos sociais. Na adolescência há uma grande necessidade de um indivíduo conviver em grupo. Então, visto que o processo de inter-relação grupal é fator importante na definição de sua identidade. É comum que o adolescente queira participar de um grupo. Enfim, acho que eu falei isso aqui já, hein? Tá ligado, hein? Importante facultar-lhe esse direito, tá? Essa questão né? Aspectos espirituais. Bom, aqui é um ponto interessante para tratar com os adolescentes, né? Os valores formados durante a infância passam a fazer parte da personalidade do indivíduo. A adolescência, entretanto, na infância, então, ela cria lá o superego, né? Mas na adolescência, ele passa por um processo de reorganização desses valores. Muitos conceitos, atitudes, práticas de natureza moral e religiosa passam a ser questionados. Então, quem lida com a adolescência sabe que o adolescente ele é muito questionador de regras, né? Figuras de autoridade, então você tem que ter um cuidado, não investir contra as resistências dele, né? É mais válido você acolher e conseguir, de certa forma, criar um vínculo com ele do que você bater de frente, ficar batendo de frente ali. Não significa também que você não deva agir de uma forma que ele assimile a sua autoridade, tá? É um ponto aí também. Por isso que o adolescente sente-se cobrado, né? O adolescente sente-se cobrado, incompreendido, e acha que os pais estão ultrapassados. Então, aspectos espirituais, então aqui há pelo menos 3 princípios básicos que devem ser desenvolvidos no lar e na igreja que farão a diferença em suas vidas. Então aqui você tem o temor a Deus, né? Então, livro de Provérbios, acho que é o melhor livro para adolescente, para a gente trabalhar com jovens e adolescentes, é o livro de Provérbios. Porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então você vai ver Salomão falar em Provérbios que as escolhas sábias nos guardarão, né? Então você vê que o temor a Deus, de certa forma, nos freia. Então, o que é o temor a Deus? É o respeito por Deus, é o medo de aborrecer a Deus. Então a gente tem um temor, aquilo passa então a guiar a nossa vida, né? Então o princípio da responsabilidade, tá? Princípio da responsabilidade, a gente tem aqui ligado à questão da formação do caráter. Então, ser responsável é aprender a subordinar seus desejos e inclinações à ordem moral e à vontade de Deus. Então, devemos ensinar o adolescente a assumir responsabilidade em todas as coisas e a pensar sempre antes de agir nas consequências advindas de sua decisão. Então, trabalhar essa questão, né, da conscientização com o adolescente sobre não andar com más companhias, não se arriscar, não sair em determinados horários, né, realmente não passar dos limites. Os limites eles servem para nos proteger e a gente tem que tentar mostrar isso para eles, né? Então, assim como, por exemplo, as leis da física, se quebradas, não ficam sem consequências, da mesma forma as leis morais, as leis da vida, a palavra de Deus mesmo, se ela é quebrada, ela não fica sem consequência, né? Então, você tem aqui, terceiro, que é o princípio do compromisso com Deus e sua palavra. Então, estimulá-los a palavra, tá? Precisamos, então, ajudá-lo a descobrir o valor da palavra de Deus e a assumir um compromisso de cumpri-la no seu dia a dia. Alguma dúvida, irmãos, até aqui? Os irmãos gostariam de perguntar alguma coisa, de fazer alguma colocação? Não? Então tá bom.
Ajudando o adolescente a construir relações saudáveis, né? Então, é de extrema importância a gente trabalhar isso. Essa parte de... Obrigado, irmão. Essa parte de relacionamentos é uma parte que é sensível, né? Relacionamento é um negócio muito sensível, tá? Então, durante essa fase, a fase da adolescência, nos definimos como pessoa, quanto à conduta, gostos, escolha profissional e etc. Né? Então, tem alguns adolescentes que já começam a pensar em profissão, começam a pensar no que eles querem ser, né? O grupo de convivência tem uma importância muito grande nessa definição. Algumas vezes as circunstâncias que levam o adolescente à má formação de sua personalidade. Então, é as más companhias, né? É andar com a turma lá, né? A turma do mal, né? A turma que quer fazer as coisas erradas, quer andar à margem da vida, né? Então, isso é um perigo. Essas circunstâncias afetam principalmente a definição de sua identidade, levando a expressar-se, né? Aí que ele vai falar sobre essa questão de identidades, né? O que é identidade? A identidade é o senso mais profundo de si próprio. É o entendimento mais profundo de quem você é, dos seus valores, dos seus papéis, dos seus princípios, né? Isso é identidade. Então, aí que tem uma identidade negativa. Aí no livro vai falar um pouco sobre isso. Quando há transtornos na aquisição da identidade infantil. Então, crianças que passaram por ambientes muito abusivos, então elas podem crescer revoltadas, né? Revoltadas ali com relação às figuras, né? Figuras de apego ali, pai e mãe, que às vezes não propiciou um ambiente que ela pudesse ter um desenvolvimento adequado, né? Então aqui aí ela inconscientemente pode preferir ser alguém perverso, alguém indesejável, e não ser nada, né? Então tem a pseudo-identidade, né? Chamada pseudo-identidade, que são manifestações de expressões de uma identidade falsa ou de um comportamento que queria ou poderia ser escondendo a verdadeira identidade, né? Isso é decorrente de uma não aceitação de sua própria identidade. Então ele pode não se aceitar como ele é, e passa então a desenvolver uma máscara, né? Ele cria uma espécie de máscara, né? Social, né? Para lidar com as pessoas, enfim, com os grupos, né? Para ser aceito e para se aceitar também, tá? Por meio de uma identidade transitória. Então, por exemplo, aqui no livro vai falar de uma pessoa, um adolescente machista, que num determinado grupo ele se identifica como feminista, então ele não necessariamente sabe o que quer da vida, né? Ele tem um conflito de identidades, né? De quem ele é, do que ele de fato acredita, né? Dos seus valores, enfim. E aí é importante a gente estimular e mostrar para ele o que é a identidade que nós recebemos em Cristo. Porque em Cristo nós temos uma identidade, né? Então, mostrar isso para ele também, tá? Bom, a importância do grupo na definição da identidade. A identidade está muito relacionada também ao autoconceito, a forma como você se vê. Então, as crenças que você tem sobre você mesmo, né? Tem pessoas que acham que elas são feias, acham que elas são indesejáveis, acham que elas não, sabe? Tem pessoas que têm crenças negativas sobre si próprio. Isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser mudado, né? Para que a pessoa então passe a se ver de uma forma mais funcional e ela consiga então viver, ter qualidade de vida nos relacionamentos dela, né? Então, a identidade, que ela é formada, ela começa a ser formada também na infância, né? Você tem ali os feedbacks, né? Que o pai, por exemplo, o pai elogia a criança, a mãe elogia, ou também não elogia, chama a criança de preguiçoso, menino, seu preguiçoso, ou seja, opa, eu sou preguiçoso. Ele começa a internalizar aquilo, entende? E aquilo passa a se tornar parte do autoconceito dele. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que falamos para a criança. Criança é uma tela em branco, então o que a gente fala para ela, ela vai começar a internalizar aquilo. Inconscientemente, então, ela está lá e começa a repetir esses padrões, né, relacionados àquilo que ela inconscientemente ela está acreditando. Então, aí na adolescência, ela estrutura mais a partir dos grupos, né? Então,
Então tem crianças, tem adolescentes que se isolam, né? Sofrem bullying e se isolam, ficam ali trancados, com complexo de inferioridade, né? Com medo de se relacionar com outras pessoas, né? Desenvolvem fobias, medos de falar em público, medos de interagir socialmente. E tem uns que cria, de certa forma, uma frieza com as pessoas, né? Não desapego, não tô nem aí para ninguém, eu por eu mesmo, e pronto, acabou. E ali se fecha para os relacionamentos, para as relações sociais, e a gente sabe que é um mar de oportunidades, é a vida social. Até hoje, para conseguir empregos, conseguir certas oportunidades, é a vida social. Nós somos seres sociais, né? Então, assim, a convivência em grupo é fundamental na definição da identidade, da percepção, da visão que ele tem de si mesmo, né? Todo ser humano sente a necessidade de conviver em grupo, é aceitável querer ficar só temporariamente para desligar-se de tudo, né? Então, mas gostar de estar sozinho sempre, não necessariamente para relaxar, pode ser um sinal de problemas emocionais. A lealdade do grupo é algo cultivado nessa fase da vida. Então, lealdade, né, ao grupo, pelo pertencimento, né? Então, por isso que, por exemplo, tá lá, grupinho lá de adolescentes, aí passa ali, sei lá, droga, coisas ali. E o que não quer se submeter começa a ser reprimido pelos outros. Começa a ser atacado. Ah, você é um fraco, você não é homem não. Aí eles vão lá e tentam influenciar a pessoa. Ou seja, aí a tendência é a pessoa se enveredar para aquele caminho. A pessoa entrar, começar a usar drogas, começar a beber, começar a fazer coisas erradas por causa do grupo, por causa dessa necessidade de lealdade ao grupo, né? Ao que o grupo acredita, né? Então, o adolescente passa a influenciar e a ser influenciado diretamente por seu grupo de convivência. Aí aqui ele vai falar sobre penteados, roupas, linguagens, determinadas escolhas e decisões que vem a tomar. Isso é uma coisa que eu vinha falando, né? Necessidade de convivência no grupo expõe, então, ao perigo de más companhias. Pois a maioria das vezes, quando alguém faz parte de um grupo dentro da igreja, não faz parte, né? Quando alguém não faz parte de um grupo dentro da igreja, ela pode ser tentada a ingressar em outro grupo lá fora. Aquele adolescente que... Pode falar, Breno. Não, por isso que o ideal dos pais, principalmente nessa idade, é nunca deixar de fora a idade pré-estabelecida, né? Por exemplo, o grupo dessa pessoa é adolescente. O grupo é jovem. Por quê? Para a pessoa não ficar velha demais. Eu particularmente, eu fiquei velho durante o tempo. Eu não sei o que é mocidade para mim, adolescência. Eu convivi na igreja como adolescente, mas as minhas amizades eram com pessoas mais velhas. Então, assim, eu acho que o que eu tento sempre ensinar para meus filhos é que eles precisam viver cada momento da vida deles. Por quê? Porque eu fiquei velho durante o tempo. As minhas amizades eram com meu tio, que era mais velho da minha mãe. Eu saía com ele, eu tinha 14 anos. Meu tio, 23 anos, 24 anos, eu saía com ele. E aí, infelizmente, ele me levava para um lugar ruim. E minha mãe cuidava. Nessa época o senhor não era crente, não, né? Não, eu tô com tio, era tio pior que. Mas graças a Deus, com 15 anos, eu aceitei Jesus, graças a Deus aí. Mas acabei ficando com os velhos com 15 anos. Então a gente tem que tomar mais cuidado. Para não pular certas situações. Aí às vezes eu vejo mãe tirando o filho da adolescência. Não pode chamar de adolescente porque. Não, deixa lá, porque lá eles vão aprender. Aí coloque um grupo mais novo, dá problema. Porque nunca vai crescer. Coloca no mais velho, ele fica velho demais. E às vezes não passa por isso. Então acho que tem coisas que nós, até dentro da igreja, tem que respeitar esse período. Não, verdade, né? Adequação, né? O grupo mais adequado, a faixa etária mais adequada para inseri-los, né? Mas, inclusive, tem crianças ou adolescentes, né? Assim, que eles têm mais dificuldade de interagir com gente da idade deles, né? Às vezes a questão de, sei lá, uma visão diferente, né? Talvez, sei lá, uma superdotação. Então, às vezes a criança ela tem uma visão um pouco diferente, ela acaba... talvez por saber mais, ou talvez por ter vivido mais, né, por fatores psicossociais mesmo, né,
ela acaba não se enquadrando, não se encaixando em grupos da idade dela também. Aí tem esse fator também que tem que ter um certo cuidado. Mas normalmente a gente tem que trabalhar sim, sempre com esse princípio da adequação, né? Aí, pode falar, irmão. Não é só fazendo a observação, é que aqui na nossa... Ô, meu querido. Agradeço. Terminar aqui. Eita, vou correr aqui, porque a hora... Tô aqui, não vi a hora. Tem uma aula. Agradeço aí, viu? Se você comer agora, acaba a aula. Fica ruim. Não flui não. Se tiver com o estômago cheio... Não pode ficar assim. Sim, você ia falar, irmão? Não, depois eu tomo um momento e falo. Não, desenvolva, irmã. Que é isso, irmão? Pode... Não, é porque senão vai acabar atrapalhando a aula. É porque, assim, aqui na nossa igreja, a gente já até conversou, assim, um pouco na EBD a respeito, que a faixa etária dos adolescentes acaba englobando muito, assim, a pré-adolescência junto com a adolescência, sabe? E aqueles que fizeram 11 anos agora, a gente vê uma convivência com outros que já são de uma faixa etária maior, né? E muitos ainda são muito imaturos, muito infantis ainda com 11 anos. A minha filha mesmo é uma... Eu vejo ela assim, ela é muito infantil, muito menininha ainda. A gente ver a convivência já com adolescentes que já, né, já tem outra visão, outro pensamento, assim. Aí realmente é igual o pastor falou, a gente acaba achando que acelera um pouco esse desenvolvimento, né? Que eu acho que o ideal seria que tivesse ali uma divisão mais de pré-adolescentes e mais adolescentes, sabe? Acaba englobando muito os dois grupos juntos. Iria meio que, seria seccionar, separar essa galera, né? E colocar outra liderança, criar outro departamento, seria isso? Eu acho que Talvez seria uma ideia, né? Quem sabe, né? Dá mais trabalho, né, pastor? A minha é desenvolvida desde os 10 anos. Eu falo assim, a criança tá criança. A menina dela tá daqui a pouco na adolescência e é uma menina ainda muito infantil. A minha com 10 anos eu tive que parar ela, porque por ela já tinha ido adolescente. A maturidade, a cabeça, tudo. Assim, desde os 10 anos era sexualidade. Fazer uma seleção, então, né? Antes de... Né? Fazer seleção. Que é imprescindível, né? Então, a busca de um grupo saudável dentro da igreja para convivência. Irmãos, aqui as más conversações corrompem os bons costumes, né? Então eu acho interessante essa questão de como as companhias elas influenciam até na nossa vida adulta, né? A gente já adulto, a gente começar a andar com pessoas que não estão alinhadas com o nosso propósito, com o nosso objetivo, com nossos valores, a gente começa a sofrer prejuízos, começa a ter problema, né? Andar com pessoas que não estão alinhadas com o nosso objetivo, né? Então imagina na vida do adolescente, tá? É bem complicado. Aí tem até um dizer no meio corporativo que diz que você é a soma das 5 pessoas que te rodeiam. Isso é uma verdade, de certa forma, porque o meio te influencia, as pessoas, o grupo te influencia, de certa forma. Não é que... Tudo bem, você pode ter um pensamento diferente e tal, mas de alguma maneira você vai ser influenciado. Seu tempo, as coisas que você faz, você vai ser influenciado de alguma forma por aquele grupo. E aí, as companhias, as amizades, elas têm que ser muito bem selecionadas, né? Diz lá em Salmo 1, é muito interessante. Fala que bem-aventurado é mais que feliz, é muito feliz, né? Que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem permanece, né, no caminho dos pecadores, mas ao invés disso tem o seu prazer na lei do Senhor, na lei do Senhor medita de dia e de noite. Né? Aí eu fico pensando na interpretação inversa desse texto, né? Se bem-aventurado é o homem que se afastar dessas más companhias, dessas influências, né? Que não se deixar levar por isso, não é que a gente não vai socializar, não vai cumprimentar, mas tem rodas que a gente não precisa participar, né? Que é rodas de escarnecedores. Se é muito feliz uma pessoa que evita isso e a pessoa que não evita, será que ela não vai trazer problemas para a vida dela?
né? E aí, Provérbios 13:20. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Então, já vi muita gente se prejudicar ao trazer pessoas erradas para as vidas delas, né? Então, quando as pessoas erradas estão na nossa vida, as coisas erradas começam a acontecer. Quando as pessoas certas estão na nossa vida, as coisas certas acontecem, as coisas fluem. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E os adolescentes também têm que ser direcionados na mesma, né, nesse mesmo entendimento, né? Então, quando alguém prefere amizades com pessoas não cristãs, perde a tendência, né? Perder os bons princípios que aprendeu, caindo muitas vezes na armadilha do diabo. Isso não ocorre imediatamente, né? É algo sutil que a pessoa não é capaz de perceber o abismo à sua frente. Então ela vai sendo influenciada aos poucos e ela não vê. Porque daqui a pouco você está ali andando com pessoas não crentes e daqui a pouco você começa a achar que a igreja é antiquada. Você começa a pensar mal das pessoas da igreja. Você começa a pensar de acordo com aquele grupo, né? É um negócio assim esquisito, mas é a verdade. Parece que nessa fase eles só querem estar no grupo que não deve estar. Eu falo que a minha menina é desse jeito. Ela tá numa fase que você fala pra ela ficar num grupo, ela quer estar no que eu não quero. Parece que tipo, eles querem enfrentar. É para contrariar, né? É para contrariar, é complicado. Esses 2 dias eu estava vendo uma reportagem de uma criança que era muito inteligente, sabe? Ele chegou na escola, mas ele sabia ler, tudo que ele pegava ali, ele já fazia com maior facilidade, ele tinha toda a possibilidade, tudo. Até, se fosse possível, ele dava aula lá para as outras crianças que estavam lá. E aquelas outras crianças que estavam lá, não sei se era um velho ou alguma coisa nesse sentido, que juntaram aquela equipe que era contra aquela criança, porque ele era tão inteligente, começaram a jogar dele e tudo. E ele começou a ter uma depressão, devido àquilo ali, devido àquele monte de criança, pegar e ser contra aquela criança inteligente, porque devido a ele tirar para outras boas e tudo, ele dava até aula também, né? O que acontece? Agora, se não me engano, é Jacob Moreno, criador de uma teoria chamada psicodrama, né? Ele vai trazer que, da mesma maneira que a cura, que os transtornos emocionais vêm através de relacionamentos ruins, da mesma maneira a cura, né? Através de bons relacionamentos. Um relacionamento bom, saudável, ele traz cura pra gente, né? Ele tem um potencial de cura, né? Então, a psicologia clínica, quando você vai trabalhar com o profissional, ele constrói um vínculo terapêutico com você, um vínculo ali profissional, mas um vínculo terapêutico, né? De maneira a produzir cura. Então, bons relacionamentos, né? É a melhor alternativa aí. É necessário o professor fornecer meios para o desenvolvimento de relações saudáveis, né? Justamente isso aqui, Aaron. Entre os adolescentes, utilizando alguns procedimentos simples, podemos então conseguir ótimos resultados no relacionamento com eles. Apresentamos algumas alternativas, algumas sugestões que podem fazer diferença na vida dos seus alunos. Então, desenvolva um bom relacionamento com eles, né, mostrando aceitação, empatia, né? Claro, não passando a mão na cabeça quando estiver errado, também tem que falar a verdade tem que ser dita, medidas precisam ser tomadas quando tiverem de ser tomadas, mas trabalhe o acolhimento, trabalhe pela via, acesse, né, as emoções, né, assim, não invista contra as barreiras emocionais, mas contorne-as, né, com gentileza, né, enfim, o que não é fácil, tá? Não reprima ou critique, leve-o a participar das atividades da igreja, mostre-lhe os perigos das más companhias, né? Formação do caráter cristão, e aqui um ponto muito interessante, vou falar do fruto do Espírito. Deus muda a identidade ou o caráter, né? Mas para isso é necessária uma ação do Espírito de Deus. Um dos pré-requisitos básicos para que haja mudança na identidade é o cultivo do fruto do Espírito. Fruto do Espírito formado de 9 elementos que fazem parte do caráter de Deus, que passa a ser implantado no nosso caráter. Então, amor, paz, longanimidade, benignidade, alegria, né? Bondade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, temperança, em outras traduções. Então, o Espírito de Deus ele vai trabalhando na nossa vida, esse fruto do Espírito, né? E é ele que age, é algo soberano do Espírito Santo, mas nós temos o dever de cooperar com o Espírito Santo.
né? Então é importante aqui conhecer esses frutos do Espírito, o que a Bíblia diz sobre o amor, né? Então você tem um amor estorge, amor familiar, você tem um amor filéu, amor de irmão, mas você tem um amor ágape, sacrificial, né? Então conhecer isso, essa alegria, a alegria que Jesus dá, né? A paz, né? Deixa a paz, a minha paz vos dou. Então você vai conhecendo essa longanimidade aqui é paciência com pessoas, né? Você tem a perseverança, que é paciência com circunstâncias, mas você tem a longanimidade, que é paciência com pessoas, né? Então olha só que interessante. Aí domínio próprio, né? Capacidade aí do autocontrole, né? A autogestão, disciplina, você pode pensar nisso também. Então conhecer isso, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, se encher da palavra de tal forma que o Espírito ele vai ter matéria-prima para trabalhar na nossa vida. João 16:13 fala que o Espírito ele iria nos guiar em toda a verdade. Aí João 17:17 fala que a palavra é a verdade. Então quando a gente se enche da verdade, a gente então, o Espírito ele vai ter matéria-prima para trabalhar e nós temos que obedecer, interagir, andar na liderança do Espírito, né? E da mesma forma, nós devemos ensinar isso para os nossos jovens, né? Então, quando alguém cultiva o fruto do Espírito, então recebe essa mudança de caráter e se torna então nova criatura, né? Aquele que quiser estar em Cristo, nova criatura as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O desenvolvimento humano, então, aqui, rapidamente, jovens e adultos, vamos correr aqui para a gente ir para o final. Então, aqui, irmãos, a psicologia, ela desenvolvimento humano, predominantemente ela trabalha infância e adolescência. Mas aí a questão da vida adulta, fala-se muito da questão da estabilidade, né? E na verdade a psicologia carece bastante, assim, de certa forma, de estudar mais sobre essa questão da vida adulta, dos estágios, né, dos adultos também, né? Ele vai falar aqui, tá? Uma limitação considerável em relação a textos produzidos sobre os processos de construção do conhecimento e aprendizagem nos adultos. Tá? Então, assim, seria interessante também estudar sobre isso, assim como foi feito com as crianças e os adolescentes. Tá? Então, tradicionalmente, então, é interpretada como o período da estabilidade, tá? E da ausência de mudanças. Então, o adulto ele tende a ser mais estável. Então, temos então o adulto jovem, né? Então, vai da fase dos 20 aos 40, aproximadamente é considerada a mais importante no que diz respeito ao indivíduo e à sociedade, né? Nessa faixa etária, o indivíduo começa a assumir então plenamente as funções que a sociedade espera do adulto. Então, papéis sociais, né? Responsabilidades ministeriais, você tem ali vida profissional, vida familiar, né? Então, a questão da paternidade, né? Das obrigações maritais, né? Da esposa também. Então, vida adulta, né? Jovem solteiro, aí tem o jovem solteiro, um momento decisivo, momento de escolhas importantes a serem realizadas, tá? A fase que ele está ali avaliando a carreira ali, qual a carreira que ele vai seguir, qual a vida que ele, assim, com quem ele vai casar, qual o futuro, onde ele vai morar, qual é o ministério dele, né? É muito importante buscar a direção, porque toda decisão tomada aqui nessa fase, né? Ela pode, então, assim, mudar a vida dele, assim, né? Direcionar os caminhos dele, né? Então tem que ter muito cuidado com as decisões, né? Então vamos passando aqui. Essa fase dos 20 aos 40 aproximadamente considerada mais importante, tá. O jovem adulto e o casamento. A maioria das pessoas casa-se, tem filhos neste período da vida. Então o casamento exige então a adoção de novos papéis, aceitação do outro, adaptação a esse outro. E é uma fase totalmente nova, fascinante e reprodutiva, né? É muito bom, irmão, muito bom mesmo, assim, quando você encontra uma pessoa que tem a mesma visão de reino que você. É muito bom, tá? É algo assim, extraordinário, e você vê a poderosa mão de Deus agir na sua vida, né? Quando você encontra, de fato, a pessoa que está alinhada com o teu propósito. Muitos conflitos no lar estão relacionados ao desempenho incorreto de papéis. Aí entra a questão dos papéis, né? Papel da mulher, papel do homem, né? Na casa. Quando assumimos corretamente o nosso papel e aceitamos a vontade de Deus em nossas vidas, contribuímos para o ajustamento da nossa família. Então, questão de papéis, né, irmão? Tem papéis que não, convenhamos, não é para mulher, né?
Não é pra mulher trocar um gás, não é pra mulher mexer naquelas fiações lá do, né? Tudo bem, tem mulher hoje em dia que faz, né? Mas tem coisa que é o homem que tem que fazer. Não é verdade? Trocar um gás, instalar ali um chuveiro. Tem coisas que o homem tem que fazer, cuidar de um vazamento, né? Tem coisas que é papel do homem, né? Tem que ter um olhar clínico, né? Arrumar o carro, levar o carro na mecânica, né? Ou coisas nesse sentido. O homem ele tem que ter um papel e a mulher também, né? Não vou entrar muito aqui na questão da mulher, né? Mas a mulher, assim, e o homem também tem que ter o papel, de certa forma, de cuidar do lar também. A mulher fica o governo da casa, mas aí você tem a liderança sacerdotal do homem, o homem como provedor, né? Assim, a mulher também pode trabalhar, isso aí também não tem nada contra isso também, a mulher pode trabalhar também, são papéis que ambos vão exercendo ali no casamento, né? Então não é feio para o homem não é menos homem porque ele lava uma louça, porque ele cuida da casa também, né? Mas também o homem também não pode botar um aventalzinho também e ficar só nas funções domésticas, né? Não, aí não. Então assim, o homem tem que ser macho alfa, né? Tem que ser macho alfa para a mulher, né? De certa forma, olhar assim, com admiração para aquele homem, trabalhar, né? Cara de mal, né? Cara de mal não, cara de macho alfa, né? Trabalhar. Então, é isso aí, tá, irmãos? Então, tem funções, papéis, tá? Os casados para sempre é excelente, viu? Fala muito sobre isso também, tá, irmãos? A questão dos papéis aí no casamento. Desempenho correto dos papéis. Então, o homem recebeu a responsabilidade de administrar a casa, de acordo com Efésios, né? Deus deu ao homem função de ser o cabeça do lar. Então, não é que ele vai ser autoritário, autocrata, ele vai liderar, né? Liderar principalmente pelo exemplo e pelo serviço, tá? Então, o serviço, servir a família, né? Ser um exemplo. Cabe ao homem, então, a responsabilidade de estruturar a casa. Quando ele perde o autocontrole, então ele prejudica o lar também, tá? Então, correr aqui, tá? A mulher recebeu a função, então, de auxiliadora. Paulo ensina ela a ser submissa, que não significa que ela vai ser subjugada, tratada como escrava, né? Mas, assim, ela vai estar do lado do marido. Então, você imagina um avião, né? Você tem ali o comandante do avião, que é o marido. Você tem o copiloto, né? Tá ali, trabalhando em conjunto, os dois estão aliados, e você tem o homem e a mulher. Agora vamos pensar que os dois começam a brigar ali e não tem acordo. A tendência é esse avião é cair, irmão. Então os dois têm que estar juntos, alinhados no mesmo propósito. A morte 3-3, né? Andarão dois juntos se não tiver de acordo, né? Então os filhos, frutos da união, né? Então, não vou ficar muito aqui não. Os filhos são herança do Senhor, né? Então vem, né, de um lar saudável, um casamento saudável, com certeza vai propiciar um ambiente saudável para os filhos, tá? Jovem, adulto e o mundo do trabalho, então aquela questão, aquela questão do profissional, né, dos papéis sociais entre superiores, subordinados, né, lidar com normas, lidar com vários papéis sociais, então família, tempo livre, toda essa questão, né? Mudança de valores, então nessa fase uma questão bastante relevante, né? Envolve as mudanças no sistema de valores. Então pessoas que eram muito liberais, elas passam a ser mais conservadoras, né? Aqueles que eram adeptos ao amor livre, né? Não tem problema não, pode namorar e tudo, né? Os pais ficam criticando os filhos novos a namorar, aí o cara vai e ele tem uma filha mulher, né? Então ele já é um adulto, a filha já está ali com uns 15 anos, aí, poxa, minha filha vai arrumar uma namorada, e aí, como é que eu vou lidar com isso? Aí vem um conflito, então a pessoa tende a ficar mais conservadora, né? Então ocorre ainda uma mudança significativa no campo de interesses pessoais, tá? Crise de meia-idade, aqui, pano para muita manga, viu, irmãos? Então, dos 40 aos 60, né, alguns teóricos consideram essa fase como a fase da maturidade, tá? Então, mudanças físicas, né? Tem várias mudanças do corpo, né? Mas visão realista de si mesmo, imagem ideal, né? De como os outros o percebem, então características, né? Então, a pessoa, então, ela passa... É uma fase bastante apavorante, né? Então, por conta dos estereótipos, a pessoa achar que ela está envelhecendo, a pessoa ficar preocupada, né? Se o cônjuge vai aceitar ela, né? Depois dela envelhecer e tudo,
medo de... Enfim, são vários medos, vários conflitos. Então aqui no livro vai falar que o índice de divórcios, de adultérios, de pessoas que se perdem nos conflitos, vai falar sobre isso, tá? É o maior índice de problemas nessa área, né? É um ponto aí a ter bastante cuidado. Por quê? Porque o indivíduo ele tá ali já depois dos 40, ele fica preocupado, ele vai vendo que está se aproximando da terceira idade, então ele quer aproveitar a vida ao máximo, né? Então você tem aqui ainda na meia-idade, né? A crise da meia-idade tem essas características aqui, né? Alguns fatores. Seria o tédio, né? Depois de uma vida profissional depois de anos ali de trabalho, de desgaste, então vem tédio com as coisas, né? A visão não é mais a mesma, assim, a visão de mundo é mais amadurecida, então a pessoa enfrenta mais tédio, fadiga por causa do estresse, do trabalho, muita coisa, muitas responsabilidades maritais, enfim, são diversas. Mudanças físicas, falei, né? Medos, são muitos medos, tá? Que acompanham. Velhice, aqui já finalizando, tá? A terceira idade, então, se inicia aos 60 anos, é provável o estágio mais doloroso da vida humana. Muitos acreditam que a velhice é sinônimo de doença ou fraqueza, né? Mas naturalmente, e aí no livro vai estar, que Deus ele não despreza a velhice, tanto que Moisés era velho. Paulo, né? Fala Paulo o velho, né? Então Paulo era idoso, né? Paulo e os outros eles já estavam, Pedro também. Então, homens que contribuíram significativamente, né, para o avançar do reino de Deus na sua idade, né, na sua maturidade, na sua idade mais velha, né? Mas tem declínios cognitivos, tem toda a questão que a velhice vai trazer. Irmãos, Eclesiastes capítulo 12, você tem uma visão disso, né? Salomão descrevendo ali o processo de envelhecimento. Todos nós estamos caminhando para lá, para a velhice, tá? Vou encerrar aqui, tá bom?